Os planos de Elon Musk de colonizar Marte acabaram de ser arruinados por essa descoberta maluca da Agência Espacial Americana, NASA. Qual foi essa grande descoberta que está atrapalhando os planos de Elon de colonizar o planeta vermelho até 2050? Ainda existe alguma esperança de levar pessoas a Marte? Ou os planos de Musk chegaram a um beco sem saída com as revelações da NASA? E por que isso é importante para o bilionário da tecnologia? Muitos cientistas e astrônomos concordam que Marte é o único planeta habitável conhecido além da Terra. No entanto, o fato de não haver evidências tangíveis para apoiar essa crença sempre foi uma barreira significativa. Isso se deve ao fato de que não há evidências no mundo físico de que exista vida no planeta vermelho. Desde o surgimento da astronomia moderna, cientistas e pesquisadores de todo o mundo têm trabalhado incansavelmente para descobrir mais sobre o nosso vizinho mais próximo. Eles fizeram inúmeras tentativas bem-sucedidas de pousar veículos e instrumentos de pesquisa em Marte, e sofisticados telescópios de satélite foram usados para pesquisar a atmosfera e a topografia marciana. Vários espaçonaves não tripuladas e robôs estão atualmente explorando a superfície do planeta, fotografando, colocando amostras para análise e transmitindo dados de volta à Terra. Vários governos tentaram alcançar esse objetivo colaborando com suas agências espaciais nacionais, como Rússia, China, Reino Unido e União Europeia. Eles tentaram enviar vários instrumentos de pesquisa a Marte, mas a NASA foi muito melhor. Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Como a NASA costuma dizer, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Para determinar se as alegações de Musk são viáveis, a NASA continuou incansavelmente com suas explorações em Marte. O bilionário americano Elon Musk é um homem que não se contenta com pouco. Apesar de seus enormes sucessos, o CEO acredita que a missão de colonizar Marte ainda está muito longe de se concretizar. Ele está insatisfeito com a velocidade e o zelo com que a pesquisa espacial, particularmente a pesquisa relacionada a Marte, está sendo conduzida. Musk as acha chatas e desinteressantes porque os pesquisadores não têm coragem de tentar coisas novas, principalmente os da NASA. Ele coloca desta forma, abre aspas, na NASA existe uma crença ridícula de que o sucesso é inatingível. É possível que essa tentativa falhe. A ausência de falha indica uma falta de assunção de riscos, fecha aspas. Isso guiou Musk no desenvolvimento de uma missão sem precedentes que requer apenas pensamento otimista, audácia e inteligência. O que poderia sustentar o otimismo sem limites de Elon? Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Ele afirmou em 2016, no Congresso Astronômico Internacional em Guadalajara, México, abre aspas, no nível pessoal, estou acumulando riquezas para esse fim. Com toda a honestidade, minha única outra ambição é ajudar na criação de vida em outros planetas, fecha aspas. É fascinante e surpreendente que ele tenha feito isso vendendo suas inúmeras mansões e indo morar em uma casa pequena de $50 mil, abre aspas. Ele não comprava nenhum colchão novo. Ele não vive como um bilionário. Às vezes vive abaixo da linha da pobreza, fecha aspas. Grimes expressou sua total descrença quando questionada sobre sua reação ao saber dos hábitos estranhos de Musk. É óbvio que suas ações claramente iriam causar atrito entre ele e sua esposa, mas quem se importa? Nem mesmo sua companheira o impediria de alcançar seus objetivos. Qual é o sentido de tais sacrifícios irracionais? De acordo com Musk, um evento apocalíptico aniquilando toda a vida na Terra está se aproximando. É por isso que ele nunca perdeu a esperança de que uma civilização espacial impeça isso de acontecer. Os cientistas da NASA estão começando a se perguntar se os humanos serão capazes de se estabelecer em Marte. E existem obstáculos reais no caminho que só podem ser superados com conhecimento e ferramentas que ainda não temos. Um recente relatório científico da NASA lançou dúvidas sobre o esforço de Elon Musk. Parece que esta última descoberta mudará todas as conclusões concebíveis derivadas da declaração de Elon.
Afinal, eles, a NASA, se gabam de estar em uma categoria à parte e estar à frente da concorrência devido às suas habilidades de pesquisa. Várias espaçonaves da NASA estão atualmente em órbita ao redor de Marte, incluindo a Mars Atmosphere e a Evolution, a Mars Odyssey e a Mars Reconnaissance Orbiter, o que eles descobriram em Marte para arruinar os planos de Musk. Antes de falarmos sobre isso, vamos descobrir por que você deve se preocupar sempre que a NASA fizer uma grande descoberta. Na verdade, a NASA atualmente tem espaçonaves operando em Marte. 2 desses veículos são a Mars Insight Lander, que foi lançada em 5 de maio de 2018 e pousou no planeta vermelho em 26 de novembro do mesmo ano. E o Mars Perseverance Rover, lançado em 30 de julho de 2020. E pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro de 2021. Ambas as missões são adicionadas à longa lista da NASA de missões espaciais bem-sucedidas, que inclui o Curiosity Rover e o Viking 1 e 2 sondas dos anos 70. Como resultado, quaisquer reivindicações feitas pela NASA podem ser apoiadas por dados coletados por seus instrumentos científicos em Marte. Com a ajuda do governo americano, a NASA cresceu muito ao longo de suas muitas missões espaciais. Marte é o planeta terrestre mais próximo da Terra que possui evidências de vida. A pesquisa, no entanto, mostra que, devido a alguns fatores ambientais, a vida pode não sobreviver no planeta. Sem resolver esse problema, levar humanos a Marte será o maior desafio de Musk. O bilionário expôs seu plano grandioso para colonizar Marte no Late Show com Stephen Colbert em 2015. Quando entrevistado, ele propôs lançar uma bomba termonuclear, sendo essa a solução mais rápida, segundo ele. Musk está confiante de que sua abordagem é cientificamente sólida, apesar do fato de ter sido criticada por vários cientistas. Que planos Elon Musk tem para melhorar as difíceis condições que existem em Marte? Existe a possibilidade de ter havido um período no passado de Marte em que as condições eram favoráveis para a evolução da vida naquele ambiente. Mesmo com todas as pesquisas e explorações feitas, ainda não sabemos ao certo se Marte poderia suportar a vida humana, mas Musk tem um plano. Os 2 planetas, Terra e Marte, compartilham uma base geológica. Rochas ricas em ferro cobrem grande parte da superfície da Terra e de Marte, e a cor avermelhada característica do planeta é causada por óxido de ferro em sua superfície. Marte, como a Terra, gira em torno do Sol para completar uma translação, e a diferença na duração do dia é perceptível, mas não exagerada. Os dias de Marte são um pouco mais longos que os da Terra, durante aproximadamente 24 horas e 37 minutos. O nitrogênio compõe 78% da atmosfera, o oxigênio 20% e o 1% restante é composto de outros gases, como o dióxido de carbono. As condições em Marte são menos favoráveis do que na Terra. O dióxido de carbono representa 96% da atmosfera, enquanto o oxigênio representa apenas 0,145%. Obviamente, nenhum ser vivo pode sobreviver em um ambiente com tão pouco oxigênio. Um outro grande empecilho é a mudança climática. A temperatura média na superfície de Marte é significativamente mais baixa que a da Terra, por estar mais longe do Sol. Marte tem uma temperatura média de 63 graus Celsius negativos, enquanto a Terra tem uma temperatura média de 14 graus Celsius. Encontrar água potável segura é, na melhor das hipóteses, um tiro no escuro. No entanto, grandes descobertas implicam que a água realmente existe em Marte. Uma delas é a descoberta feita por naves espaciais e rovers da NASA que descobriram a água congelada perto dos polos. Em Marte, a precipitação pode assumir várias formas, incluindo queda de neve causada por nuvens de gelo. Apenas a participação de dióxido de carbono atinge a superfície, tornando Marte um deserto inóspito. Mesmo o deserto mais seco da Terra é muito mais habitável do que Marte. Que solução Musk propôs depois dessa descrição completa do problema? Segundo ele, a única solução é usar uma arma termonuclear. Elon Musk propôs a terraformação como uma solução para a extrema pressão e temperatura em Marte devido à sua fina atmosfera. Abre aspas. Para tornar Marte habitável para os humanos, um processo conhecido como terraformação será usado para criar uma atmosfera artificial, fecha aspas. Musk propôs detonar armas termonucleares contra as calotas polares para conseguir seu objetivo. Isso
amolece o dióxido de carbono e o faz evaporar no ar, contribuindo para o acúmulo de gases de efeito estufa e um efeito de aquecimento localizado. A temperatura do planeta aumentará dramaticamente à medida que a camada de CO2 crescer, permitindo a existência de líquidos na superfície. Estudos recentes da NASA, no entanto, revelaram que Marte tem uma quantidade cada vez menor de dióxido de carbono, tornando difícil alterar manualmente a atmosfera do planeta. Como a pressão atmosférica em Marte é apenas de 0,6% da pressão na Terra, é necessária uma pressão de CO2 comparável à pressão atmosférica total na Terra. Se todas as calotas polares de CO2 de Marte fossem vaporizadas por algo como bombas termonucleares, a NASA estima que o aumento da pressão de carbono seria de apenas cerca de 1,2% da pressão na atmosfera da Terra. Considere por um momento que a SpaceX, apesar de desenvolver mais uma solução inovadora, descobriu uma maneira de fazer com que cometas e asteroides colidam com Marte, aquecendo o solo e liberando CO2. Segundo a NASA, isso produziria apenas 4% da pressão necessária. Apesar do fato de que estão sendo feitas escavações nos depósitos minerais abaixo da superfície de Marte para liberar dióxido de carbono, o resultado final não será mais do que 5% da pressão existente na atmosfera da Terra. As tentativas de tornar Marte mais habitável falharam amplamente, de acordo com o cientista da NASA e professor da UC Bruce Jakosky. Abre aspas, nossos resultados sugerem que não há CO2 suficiente em Marte para fornecer um efeito estufa significativo se os gases foram liberados na atmosfera, o que a maior parte do gás CO2 não é acessível e não pode ser facilmente liberado. Como resultado, a terraformação de Marte com a tecnologia atual é impossível, fecha aspas. Além disso, a NASA revelou novos detalhes que efetivamente acabaram com os sonhos de terraformação da SpaceX e Marte, ao contrário da Terra, não possui campo magnético próprio. Isso é extremamente importante porque o campo magnético do planeta é o que mantém sua atmosfera unida. Todo mundo sabe que Musk normalmente é capaz de fazer o impossível. Então, você acredita que os planos de Musk possam realmente estar arruinados? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.